Olá galera, tudo tranquilo aí com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é o professor José Ribamar com a nossa aula aí de biologia falando sobre o núcleo celular. Desejo boas-vindas a todos aí que estão assistindo às aulas aqui no canal Ribamar Biologia e peço já que deem aí a sua curtida, deixe o seu like, compartilhem com os amigos, ok? Na aula de hoje vamos falar sobre o núcleo da célula, o núcleo celular e os seus componentes. Essa primeira foto aqui, ó, a gente observa um esquema, né? Mostrando aqui os poros nucleares, a carioteca. Os poros são esses locais aqui, espaços, né, entre onde a carioteca, onde o núcleo, né, troca substâncias, né, com o citoplasma. A carioteca, que é a membrana que envolve o nucleolo, uma região eletrondensa aqui dentro deles, e a cromatina, que são os cromossomos. Observa aqui, ó, nessa foto aqui, essa aqui é uma foto tirada, essa é uma foto, isso é um esquema e essa é uma foto tirada ao microscópio eletrônico de transmissão. Isso aqui é um núcleo, olha só, e aqui é a cromatina. Observe que onde ela está mais densa é o que a gente chama de heterocromatina, e menos densa é o que chamamos de eucromatina. Olha só, muita cromatina, aqui nucleolo aqui, outro nucleolo aqui, né? Vamos prosseguindo. Ó, no núcleo ocorre o controle de todas as atividades celulares, porque contém nos cromossomos todo o genoma celular, com exceção do genoma das mitocôndrias e dos cloroplastos. Isso quer dizer o quê? Que o genoma, todo o genoma aqui quer dizer o material genético, o DNA. E praticamente todo o material genético nosso está aqui no núcleo. O DNA nosso, todo o nosso DNA está no núcleo. Uma pequena parte nas células animais e vegetais, né? Nos vegetais tem o cloroplasto e as mitocôndrias estão presentes em todas as células, tanto animais quanto vegetais, né? Nesses dois tipos celulares, animais e vegetais. E eles possuem DNA próprio, que já foi explicado em uma aula, né? Sobre mitocôndrias, sobre o citoplasma, a teoria da endossimbiose. Mas continuemos. Funções do núcleo são basicamente o quê? Controle das atividades, duas funções básicas: controle das atividades celulares e armazenamento da informação genética. E o núcleo, ele tem essas partes aqui, ó, o envoltório nuclear, que é também chamado de membrana nuclear, ou também carioteca. Então todos os nomes: membrana nuclear, envoltório nuclear ou carioteca. Aqui uma outra visão do esquema. A cromatina que são os cromossomos descondensados, o nucleolo, que é essa região densa aqui, onde ocorre produção de ribossomos, e o nucleoplasma, que é toda essa região aqui, ó. Existe uma outra região também, que alguns livros aceitam, alguns autores falam, outros não, que é a matriz nuclear. Mas eu explico no decorrer da aula. Mas principalmente essas quatro estruturas aqui, ó. A carioteca, também chamada de membrana nuclear ou envoltório nuclear, onde tem os poros, né? Esses poros irão fazer a comunicação do núcleo com o citoplasma. Aqui o nucleolo, é a cromatina, que são os cromossomos descondensados. E nucleoplasma é toda essa região aqui, que, como sempre, nós seres vivos, é constituído por água e várias substâncias submersas na água. E a matriz nuclear, que a gente vai explicar, como falei posteriormente. Vamos ver aqui no próximo slide. Olha que interessante aqui, ó. O envoltório nuclear. Olha aqui o envoltório nuclear. Essa setinha aqui está indicando ele, olha aqui. Olha que interessante. Ele é uma dupla membrana. Uma dupla membrana. Ó, envoltório nuclear é constituído por uma dupla membrana, separa o conteúdo intranuclear, ou seja, de dentro do núcleo, do citoplasma. Apresenta uma região entre as duas membranas, chamadas de cisterna. Essas setinhas aqui estão indicando cisterna plurinuclear. E poros em sua estrutura. Assim, são vários os poros em sua estrutura,
demonstrando formando uma estrutura que a gente chama de complexo do poro. A cromatina são de dois tipos, elas são identificadas. A heterocromatina, que é ser mais eletron densa, ó. Ela é inativa devido à compactação do DNA, essas partes aqui são heterocromatina. E a eucromatina, que é mais clara, e essa é ativa, o DNA consegue transcrever os genes. Na verdade, quando a gente fala que a parte do DNA é ativa ou não ativa, é quando consegue codificar proteínas, é ativa. Quando não consegue, é inativa. Então, a eucromatina, que é essa parte mais clara aqui, ó, que a gente vê menos eletrondensa, é a parte ativa. O nucleolo, que está aqui, ó, nessa aqui, bem eletrondensa aqui, é o local de produção dos ribossomos e é constituído por RNA ribossômico e proteínas, né, as nucleoproteínas, ou ribonucleoproteínas. O nucleoplasma, que é a porção do núcleo que preenche os espaços entre as estruturas do núcleo. É constituído, ó, aqui, ó, o nucleoplasma. Tudo isso aqui, ó, é a porção do núcleo que preenche os espaços entre essas estruturas, entre o nucleolo, a eucromatina, a heterocromatina e o envoltório nuclear. A formação, a constituição dele, a água principalmente, né, que nós seres vivos somos constituídos, né, a principal substância é a água, a mais abundante, íons, aminoácidos, metabólitos, enzimas para a síntese de DNA e RNA e outros constituintes. E a matriz nuclear? A matriz nuclear é polêmica a sua existência. Alguns autores defendem que ela existe, outros acreditam que sua existência é artificial, criada por técnicas de separação. Por que fala isso? É porque nas células vivas não é encontrada essa matriz nuclear. E apenas quando as células já estão mortas e criadas por algumas técnicas. Por isso, em nível de ensino médio, vai ser o que mesmo? O envoltório nuclear, a cromatina, o nucleolo e o nucleoplasma. Essas serão as 4 partes do núcleo. Olha só, o núcleo celular de novo aqui, ó. Observe que essa aqui, ó, é a membrana nuclear. Olha aqui, ó, figura 3.2, ó, tirada essa figura aqui. Ó, estrutura do núcleo, né? O envoltório nuclear se continua com o retículo endoplasmático. Sempre, ó, aqui, ó, esse aqui é o retículo endoplasmático granular, ó, os ribossomos aderidos à sua superfície. Essa estrutura, ela sempre, o retículo endoplasmático granular, ele sempre se estende a partir da carioteca. A heterocromatina, aqui mais densa, a eucromatina, menos densa, né? Menos densa. E aqui as partes fibrilares, né? Essa parte fibrilar que seria a matriz, e é isso aqui, essas estruturas. Agora tirada ao microscópio eletrônico de transmissão. Olha só, a figura 3.6. Aqui primeiro mostrando aqui os envoltórios, o envoltório nuclear. Observem aqui. Ó, vamos ler aqui, ó. Composto de 2 membranas e os poros nucleares aqui nessas setinhas, estão vendo aqui. E observe que os poros são fechados por diafragma, que aparece como estruturas arredondadas. Olha só. Arredondadas na micrografia inferior, aqui. É o complexo do poro, né? E a cromatina, que geralmente aparece condensada abaixo do envoltório, né? Aqui, sempre, aqui a cromatina, aqui. Enfim, é uma imagem aqui do núcleo, uma imagem real de uma célula morta, porém tirada ao microscópio eletrônico. Opa, passei aqui, vamos voltar aqui. Bom, os cromossomos. Quem são os cromossomos? Os cromossomos, como eu falei há pouco, são a cromatina, quando ela ainda está o quê? Descondensada. Olha lá, são longos fios de DNA associados a proteínas básicas. Essas proteínas têm nomes, são chamadas de estonas. Ó, o filamento de DNA enrolado com essas proteínas básicas. Eles são a cromatina interfásica. Que legal, a cromatina interfásica, quer dizer, quando a célula ainda está em intérfase, antes de iniciar a sua divisão celular. Se tornam visíveis ao microscópio óptico quando a célula entra em divisão. Mais especificamente numa fase chamada metáfase,
da divisão celular. Em eucariotos são estruturas lineares, assim, ó. Já em procariotos são circulares. E se a quantidade de cromossomos no núcleo vai variar de espécie para espécie. Olha só, aqui uma estrutura, aqui é um esquema. Ó, quando se tornam bem visíveis durante a metáfase, apresentam duas estruturas chamadas cromátide. Onde você está vendo esse braço aqui, ó, isso aqui é uma cromátide e aqui é outra cromátide. As cromátides apresentam-se unidas por uma estrutura denominada centrômero, uma constrição, né? Aqui, ó, o centrômero. Essas cromátides são chamadas de cromátides irmãs. Por quê? Porque elas estão no mesmo cromossomo. Quando elas estão em cromossomos diferentes, são cromátides não irmãs. Em suas extremidades, os cromossomos apresentam uma estrutura aqui ainda, ó, olha ela aqui, o nome aqui, denominada telômero, que é parte de DNA não codificador. A principal função do telômero é proteger o DNA da degradação a cada vez que ele é replicado. E é essencial para manter o que? Intacta a parte codificante. A parte que, quando eu falo codificante, é a parte que vai codificar a mensagem do gene, né, para a produção de proteínas. Ó, os cromossomos podem ser divididos de acordo com a posição do centrômero. Olha aqui, ó. Vamos começar pela letra D. Esses são os cromossomos metacêntricos. Possuem o centrômero no meio, formando dois braços praticamente do mesmo tamanho. Este aqui em C, olha só, é o submetacêntrico. Ele já, o centrômero já não está na região do meio da célula, ele já está um pouco afastado aqui do meio da região da célula. E forma já braços aqui, ó, com tamanhos não tão assim. É o que? Isso aqui é um braço de uma cromátide, isso aqui é outro. Ó. E aí todos os dois braços é uma cromátide. Os acrocêntricos possuem o centrômero bem próximo a uma das extremidades, formando um braço grande e outro muito pequeno, olha aqui, ó. E, finalmente, aqui em A, os telocêntricos, que possuem o centrômero em uma das extremidades, tendo apenas um braço. Tendo apenas um braço somente. Somente um braço. Essa é a divisão. Telocêntrico, acrocêntrico, vai chegando mais perto do meio submetacêntrico, e no meio, quando o centrômero está no meio, ele é metacêntrico. Vamos continuar aqui falando sobre os telômeros. Ó, eles estão relacionados ao envelhecimento. À medida que os telômeros diminuem de tamanho, o processo de envelhecimento ocorre de forma mais rápida. E a diminuição dos telômeros também permite maior possibilidade de acúmulo de quê? De mutações. Podem tornar as células aptas a divisões descontroladas e consequente surgimento de tumores. Vamos entender essa figura aqui, ó. Aqui uma célula se divide em duas. Essa aqui, as células se dividem, né? Essa aqui se dividiu em duas, essa em mais duas, essa em mais duas. A cada divisão, observe que o telômero ele vai diminuindo de tamanho, porque ele vai se desgastando. Por isso ele está como é que fala, relacionado ao envelhecimento, certo? Porque isso aqui a célula vai perdendo a sua capacidade, ó, e vai começando a sofrer possibilidade de mutações. E, consequentemente, a capacidade, né, pode duplicar demais, enfim. Esse é um processo relacionado. Quanto menor o centrômero, mais velho, mais rápido é o processo de envelhecimento. Bom, algumas curiosidades aqui, alguns conceitos sobre cromossomos. Isso aqui é um cariótipo. Um cariótipo é um conjunto, cariótipo é o conjunto de cromossomos de uma célula. Aqui no caso de uma célula humana. A célula humana, ela tem 22 pares de cromossomos, 1, 2, 3, catinodés, 22. E esses pares são chamados de autossomos ou autossômicos, né? Eles têm as informações de todas as partes do corpo. E o último par, o par 23, ele é quem determina o sexo. Ele vai determinar o sexo
do indivíduo, se é homem ou se é mulher. Vamos entender aqui, ó. Olha esse conceito legal, citogenética humana. É uma especialidade relativamente nova da biologia que estuda os cromossomos humanos. Cariótipo, conjunto de cromossomos de uma célula. Células haploides estão presentes nas células germinativas, ó, espermatozoide e óvulo. Possui apenas um conjunto de cromossomo. Ela é definida pela letra N. Esse conceito é importantíssimo. Ó. Células haploides, N. Quer dizer, numa célula haploide, as únicas células haploides nossas do corpo humano são os gametas. O espermatozoide no homem e o óvulo na mulher. Ao invés de 46 cromossomos, ele vai ter apenas 23. Já as células diploides, elas já estão presentes no zigoto. O zigoto é a primeira célula após a fusão entre o espermatozoide e o óvulo, entre os seus materiais genéticos, né? E nas células somáticas também de que eles descendem. Possui 2 cromossomos, né? São chamados de cromossomos homólogos. É uma célula diploide, possui esse par. Cromossomos homólogos são encontrados aos pares no cariótipo. Um vem do pai e o outro vem da mãe. Cromossomos autossômicos, em humanos são 22 pares. São eles que contêm as informações para a maioria de nossas características. E, finalmente, os cromossomos sexuais, que formam um par em humanos. Olha só, são eles que definem o sexo. Nas fêmeas é XX, nos machos XY. Nesse caso aqui é o cariótipo de um homem. Olha só, aqui um exemplo de cariótipo com a trissomia do cromossomo 21, que é o que causa a famosa síndrome de Down, né? Olha só, que são todos aos pares, aqui tudo aos pares, e no cromossomo 21, olha só, ele tem 3 cromossomos, estão vendo? É um caso que a gente chama de trissomia. Quando ocorre essa trissomia aqui, essa alteração cromossômica no cromossomo 21, o aumento de um cromossomo a mais, é quando determina que a pessoa terá síndrome de Down. Olha só, então ele vai ter 47 cromossomos. 47 cromossomos, é XX, porque são iguais, é mulher, e mais 21, porque esse cromossomo a mais, que seriam 46, e 47 está aqui no 21. Olha só o número de cromossomos, né, em células diploides. Galinha 78, gato 38, boi 60, cachorro 78, o cavalo, porco, alface 18, maçã 34, soja 40, milho 20, ser humano 46, chimpanzé 48, jumento 62, a drosófila, que é aquela mosca da fruta, só apenas 8, um pernilongo tem 6, feijão 22, tomate, a samambaia, olha só que número extraordinário da samambaia, borboletas, enfim, são os cariótipos, são os números de cromossomos em diferentes espécies. Esse número varia de espécie para espécie. Vamos resolver algumas questões aqui de vestibulares. Questões de vestibulares e Enem. Podemos dizer que o núcleo de uma célula eucariótica possui 4 componentes básicos. São eles: carioteca, RNA, DNA e nucleossomo? Não. Carioteca, nucleossomo, estonas e nucleoplasma? Não. Envoltório nuclear, que também pode ser chamado de carioteca, cromatina, nucleolo e nucleoplasma? Sim. Sim. O correto aqui é a letra C. O correto aqui é a letra C. Envoltório nuclear, também chamado de carioteca ou membrana nuclear, cromatina, nucleolo e nucleoplasma. Então a número 1 é a letra C. 2. C mesmo? Isso, C. C. C de cebola. 2. Ao falarmos de células, normalmente pensamos naquelas que possuem apenas um núcleo. Entretanto, existem células com vários núcleos, que são chamadas de multinucleadas, e algumas sem núcleo na maturidade, são chamadas de anucleadas. Entre os exemplos a seguir, marque a alternativa correta que indica uma célula anucleada, em que ela perde o núcleo durante a sua maturidade. Os miócitos são células lá do músculo? Não. Leucócitos, que são os glóbulos brancos? Não. Adipócitos, que são as células
o tecido adiposo? Não. Condrócitos, que são as células do tecido cartilaginoso? Não. São os eritrócitos. Aqui a letra C. Letra C. São os eritrócitos. Os eritrócitos são os glóbulos vermelhos. Eles são produzidos na medula óssea, dos ossos longos, e quando eles se tornam maduros, que vão ser chamados de hemácias, os glóbulos vermelhos também são chamados assim, eles perdem o seu núcleo. E são células que não se dividem, né? Porque precisam do núcleo para dividir. Então sempre é a medula óssea que vai produzir as nossas células sanguíneas. Portanto, aqui também a letra C. Olha só. Podemos dizer que cromossomo é um filamento de cromatina espiralado, visível ao microscópio óptico por ocasião da divisão celular. O conjunto de dados sobre tamanho, forma, número e características dos cromossomos de uma espécie é chamado de cariótipo. Nós acabamos de ver o que é um cariótipo, há momentos atrás. Ok? Então aqui a letra 1 é C, letra 2 C, e número 2 C, e número 3 letra A. Observa aqui que nesse gabarito está errado aqui, ó. 1 é C, não é D, é C. C, C e A. Eu vou arrumar depois. Aqui as referências, né? O livro da Marx, o Junqueira de Histologia Básica, os sites aqui, um fiz escola, botei 2 vezes aqui, mas é só uma. Seria só biologia, que foi onde eu peguei aqui, mas tá dado aí, não tá falado, né? E os esquemas, né, de fotos e imagens do Braille, tal, e também lá de histologia básica do Junqueira e Carneiro. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou terminar aqui com a imagem deste cariótipo humano aqui. E agradeço muito a atenção de vocês. Espero que contribua muito com o conhecimento aí de vocês. Agradeço a todos. Peço mais uma vez para que deem o seu like, compartilhem com os amigos. E muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.